Ora boas pessoal, aqui para mais um vídeo do Dando Rider. E hoje estou aqui para dar continuação ao outro vídeo que eu fiz sobre viver e trabalhar no Luxemburgo. Eu falei assim no geral, nada de muito aprofundado, dei assim só assim uma perspectiva muito geral sobre as coisas, mas por espanto meu, tive, principalmente a nível de trabalho, tive muita gente a enviar mensagens, portanto a fazer perguntas, como é que funcionam aqui as coisas. Eu respondi a toda a gente que me perguntou, inclusive houve um subscritor que deu corda às sapatilhas, fez-se à vida, concorreu, conseguiu uma entrevista e, pelo que me disse, dentro de 2 ou 3 meses vem para cá para trabalhar. Portanto fico contente, no fundo. Este gajo é doido, meu. Fico contente por ter conseguido pelo menos ajudar uma pessoa. Não sei se os outros que me fizeram as perguntas todas e que eu respondi a todos se conseguiram alguma coisa ou se decidiram por alguma coisa, mas portanto a ideia é tentar ajudar quem por vezes não tem as informações, ou quem tem às vezes receio por não ter conhecimento de como é que as coisas funcionam. E portanto, o vídeo de hoje, eu hoje gostava de pegar, portanto, no vídeo anterior e focar-me apenas num dos temas, que é sobre trabalhar no Luxemburgo. Portanto, eu vou tentar ser o mais específico possível. É lógico que nunca se consegue abranger tudo, os pontos todos. Contudo, aquilo que foi válido para outro vídeo, é válido para este. Se no fim deste vídeo houver alguém que tenha alguma pergunta a fazer que eu não tenha referido, mandem-me uma mensagem pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu posso não responder no próprio dia, mas eu respondo, não se preocupem. Então vou tentar abranger os pontos que eu acho que são mais importantes para vocês saberem. Portanto, o Luxemburgo. O Luxemburgo é um país que tem um país super multicultural. Isso acaba por se refletir nas empresas também, nas pessoas que trabalham lá. E uma das coisas que eu gosto de trabalhar aqui, na empresa onde trabalho atualmente, é portanto, a diversidade de nacionalidades que trabalham connosco. Porque, quer queiramos, quer não, cada cultura, cada pessoa é criada mediante uma determinada cultura, uma maneira de pensar, e quando cozinhamos essas culturas todas numa empresa e trabalhamos em equipa, é uma coisa muito, muito, muito boa. E eu, conforme já referi no último vídeo, estou aqui praticamente há 4 anos, faz agora em dezembro 4 anos que estou cá, e uma das coisas que eu gostei mesmo muito e que tenho aprendido muito tem a ver com o interagir diariamente com uma multiculturalidade grande de pessoas. E mesmo fora das empresas, o país em si, segundo o que eu estive a ver, tem 170 nacionalidades diferentes, pessoas a morar no Luxemburgo. Isso, pronto, acaba por ser aqui um melting pot bastante interessante em termos da diversidade de pessoas que habitam aqui no país. O salário mínimo no Luxemburgo foi revisto agora em fevereiro de 2023, este ano, e o Luxemburgo tem o salário mínimo mais alto do mundo. Portanto, o Luxemburgo é o país em todo o mundo, não é só na Europa, conforme eu disse no outro vídeo, é em todo o mundo que tem o salário mínimo mais alto. Está em 2.936,48 euros, ok? Está ali a tocar quase os 3.000 euros já de salário mínimo. E portanto, só por isso já acaba por ser também um chamariz para qualquer pessoa que esteja à procura de um país que lhe possa possibilitar um poder de compra bastante interessante, sendo certo que o salário mínimo não é única exclusivamente, não é um indicador per si suficiente para se avaliar. Em termos de condições de trabalho, como é que as coisas funcionam? 40 horas semanais, ok? 8 horas por dia de segunda a sexta, no meu caso, não é? Se eventualmente, e isto é uma coisa que é levada em rigor no país, se houver horas extra, imaginem, o meu horário é das 9 da manhã às 6 da tarde.
Se porventura me pedirem para trabalhar até às 9 da noite, nesse dia, e eu entrar na mesma às 9 da manhã, portanto, a partir das 6 da tarde, eu estou a fazer horas extra. Portanto, temos das 6 às 7, das 7 às 8 e das 8 às 9, temos ali 3 horas que são horas extra. Então, como é que funciona no Luxemburgo? Imaginem que eu ganho 30 euros à hora, ok? A partir do momento em que eu atinjo as 6 da tarde, o meu horário de saída, das 6 às 7 e das 7 às 8, as primeiras 2 horas, a mais que eu trabalhar, eu ganho mais 50% do valor por hora que eu normalmente ganho. Ou seja, das 6 às 7 e das 7 às 8, em vez de ganhar 30 euros por hora, vou ganhar mais 50%, ou seja, vou ganhar 45 euros por hora. E das 8 às 9, a terceira hora e em diante, ganha-se a 100%. Ou seja, das 8 às 9, a última hora, neste caso, em vez de ganhar 30 euros, vou ganhar 60. Ok? É assim que funciona a lei no Luxemburgo. E se trabalhasse até às 10, das 9 às 10 era a 100% também, ganhava também 60%, 60 euros nessa hora, em vez de ganhar 30. Portanto, é assim que funciona aqui. E depois temos a parte dos domingos e feriados, ok? Eu já trabalhei feriados, já aconteceu, não nesta empresa onde estou agora, mas na anterior, chegaram-me a pedir para vir trabalhar os feriados. Como é que funciona trabalhar domingos e feriados? E isto é uma situação muito boa, eu vou já explicar porquê. Em domingos e feriados ganha-se a 140%, ok? Ou seja, ganha-se o dobro e mais 40%, ok? Ou seja, o que é que isto origina? Por exemplo, no meu caso, eu cheguei a trabalhar feriados a pedido da empresa, e a ganhar a mais 140% do que normalmente ganho, eu depois cheguei ao fim do mês, quando recebi o salário, e vi que naquele dia, um dia de feriado, não é? Isto é variável conforme o salário de cada um, eu nesse dia ganhei para aí 380 ou 400 euros só a trabalhar um dia, percebem? Porque é pago, digamos, a peso de ouro, ok? Isto é muito bom porque estes 140%, principalmente para as profissões não qualificadas. Ou seja, imaginem alguém que trabalha num restaurante, ou imaginem alguém que trabalha no McDonald's, ou imaginem alguém que seja motorista de autocarro, ok? Os transportes públicos funcionam todos os dias, seja domingos, feriados. Quem estiver escalonado para trabalhar nesses dias, vai depois chegar ao fim do mês e vai notar a diferença no salário. Pode ter horas extras, ou pode ter horas extras e trabalhar nos feriados também, ok? E é por isso que muitas das vezes, às vezes o salário mínimo depois é muito mais composto daquilo que se recebe, mesmo nos trabalhos não qualificados, acaba por ser muito mais do que o salário mínimo por causa dessas horas extra e quando há feriados também. Impostos sobre o rendimento, ok? O que é o imposto sobre o rendimento? Vocês têm o salário bruto e têm o salário líquido. Têm em Portugal, ou no Brasil, ou em qualquer país. Aqui no Luxemburgo é a mesma coisa. Uma coisa é o salário bruto, outra coisa é o salário líquido. O salário líquido é aquilo que a gente efetivamente recebe na nossa conta do banco e que vamos poder usufruir durante o mês para fazermos a nossa vida. Portanto, eu vou ter aqui um valor como referência, não vou utilizar o salário mínimo dos 2.936, vou utilizar aqui o salário médio no Luxemburgo, o salário médio, ou seja, o salário médio é somar o valor que toda a gente ganha em termos de salário aqui no Luxemburgo, desde quem ganha um salário mínimo até um médico que pode ganhar, sei lá, 20 mil euros por mês, portanto, somar tudo e dividir pelo número de pessoas que trabalham. E o salário médio no Luxemburgo são 6 mil euros brutos, 72 mil euros por ano brutos, ok? E portanto, só para vocês terem noção, quem ganha 72 mil euros por ano, ou seja, 6 mil euros por mês brutos, a taxa sobre esse salário bruto é de 20%, ok? Ou seja, quem ganha 6 mil euros brutos recebe na sua conta do banco, para poder fazer a sua vida durante o mês, recebe 5 mil euros líquidos, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida se 20% é pouco ou é muito, eu posso vos dar um exemplo muito concreto.
Por exemplo, se utilizarmos a taxa de IRS em Portugal, que está em vigor agora em 2023, o escalão de IRS que se encaixa estes 72 mil euros por ano é o penúltimo escalão, que vai de 58 mil a 78 mil, ok? E quem ganha isso em Portugal, 6 mil euros por mês brutos, desconta 45%, ou seja, só recebe 4.100 euros. No Luxemburgo recebe 5 mil na conta do banco, por exemplo, em Portugal a pessoa recebe 4.100 euros, só para terem noção, são 900 euros a menos que duas pessoas que ganham a mesma coisa nos dois países. No Luxemburgo ganha mais 900 euros por mês do que em Portugal, por causa dos impostos, ok? Portanto, isso também é uma coisa muito boa, porque uma pessoa nota que, além de ter um salário, de estar no país com o salário mínimo mais alto do mundo, e mesmo nas profissões qualificadas, os salários tenho que dizer que são altos e são muito bons, ok? São salários mesmo muito bons. Os impostos sobre o rendimento são muito baixos, pronto, são muito baixos, e a pessoa acaba por se sentir muito motivada a trabalhar aqui, acaba por dar mais rendimento à empresa, porque a pessoa sente-se contente de trabalhar aqui, vê que a vida avança, não é? E que a pessoa consegue fazer vida e criar alguma coisa, e depois isso repercute-se na cadeia toda, e é por isso que o Luxemburgo é o país com o PIB per capita mais alto da Europa. Não tenho a certeza se é do mundo, mas da Europa é. Ou seja, o que cada pessoa produz no país é o valor mais elevado do que em qualquer outro país da Europa. E eu, na minha opinião, acho que isso é muito fruto das pessoas se sentirem contentes e valorizadas enquanto trabalhadores. Pronto, isto é só a minha opinião, ok? Eu sinto-me assim, portanto, se eu me sinto, acho que será normal que a maior parte das pessoas também se sintam assim. Em relação à segurança social, eu muito honestamente, eu só vou falar mesmo daquilo que sei. Eu sei que tenho direito àquelas coisas todas, e se ficar desempregado tenho direito a subsídios de emprego durante um ano e meio, eu não sei muito bem. Tenho direito ao hospital, a ir ao hospital, não é? A essas coisas todas, que está incluído nesses tais 20% de descontos que eu faço todos os meses sobre o meu salário bruto. Qual foi a única coisa que eu utilizei a nível de governo para pedir reembolso? O que eu utilizei foi quando eu estava em Portugal em dezembro do ano passado, ou novembro ou dezembro, e comecei a ver mesmo muito mal, a ter muitas dificuldades em ver, a ter dores de cabeça. Então fui em Portugal fazer um teste visual para ver se eu precisava de usar óculos ou não. Após fazer o teste, portanto, o médico ou o técnico lá que disse que, segundo as dioptrias e não sei o que, eu precisava efetivamente usar óculos com urgência, e eu então, lá em Portugal, pedi para me fazerem uns óculos normais de ver e uns óculos de sol graduados, para conduzir, quando preciso conduzir, para ter também uns óculos de sol, mas com graduação. E então o que é que eu fiz? Os óculos foram mandados fazer, eu recebi os óculos, paguei-os, e depois peguei no relatório do médico a dizer que eu precisava de óculos, peguei na fatura, peguei no comprovativo do talão do multibanco a confirmar que eu tinha pago os óculos, meti numa cartinha, mandei para o governo do Luxemburgo, e passado, sei lá, uma semana ou duas, eles reembolsaram-me, não com tudo, mas com uma percentagem que está lá alocada para reembolsar as pessoas. E então o que é que eu faço? Se eu vou à farmácia comprar um Benurão, pego na fatura, pego no comprovativo de pagamento, governo. Muitas vezes eles reembolsam no mínimo a 80%, outras vezes há coisas que eu não tenho direito a reembolso, não tem problema nenhum, mas eu mando tudo para lá. Como eu não sei o que é que conta ou o que não conta, e também tenho preguiça de ver, como coisas para mandar para o governo, não é preciso sequer meter selo, comprar selo, porque quando vocês enviam aqui uma coisa para o governo por carta, como é para o governo, está isento de selo, é só meter dentro da caixa do correio e vai para lá. Tenho pessoas conhecidas que trabalham comigo, que contam, por exemplo, a situação do dentista,
Vocês vão a um dentista, fazem um tratamento, imaginem, 150 euros. Vocês pagam, o próprio dentista mete os vossos dados no computador, mete a fatura, mete o vosso comprovativo de pagamento, manda logo diretamente para o governo e vocês num prazo de 3 dias ou 4 têm na vossa conta bancária 80% do que pagaram. Ou seja, se vocês pagarem 200 euros por uma consulta no dentista, vocês vão receber 160 euros pelo menos. Portanto, a consulta fica-vos no máximo por 40 euros, ok? E portanto, aqui no Luxemburgo funciona tudo assim. Vocês, em termos de saúde, tudo o que vocês fizerem, mandam para o governo. Há coisas que são reembolsáveis, outras coisas mais corriqueiras que nem são, mas eu, por norma, quando preciso de alguma coisa, mando tudo para lá e o que vem, o que não vem, não vem. Ou seja, tem um sistema de segurança social, pá, muito, muito bom, como eu nunca vi em lado nenhum. Pronto, mesmo a nível de apoios e tudo, para mulheres grávidas, o tempo que dão, seja para a mãe e seja para o pai, e pagam os salários tipo a 100% às mulheres, durante não sei quantos meses, pagam-lhes o salário a 100% e pá, tem um sistema de segurança social realmente muito, muito bom. É assim, eu penso que já abordei assim, os principais temas. Outra coisa importante, desculpem. Por exemplo, eu tenho o sistema da segurança social do Luxemburgo, do governo, mas a minha empresa também me dá um seguro que é tipo, imaginem a Multicare em Portugal, estão a ver aqueles seguros que normalmente nós pagamos para estarmos mais seguros. Pá, eu aqui tenho um seguro, pá, super completo, que abrange tudo a 100% mesmo se precisar de fazer uma intervenção cirúrgica caríssima, de lá de 50 mil ou 60 mil euros, opá, aquilo cobre tudo a 100%, é um seguro de saúde muito, muito bom e é pago na totalidade pela empresa que oferece aos funcionários. E portanto, muitas das vezes também, se vocês imaginem a situação dos meus óculos. Se eu mandasse para o governo do Luxemburgo e não fosse reembolsado, o que eu fazia era mandar para o seguro da empresa para pedir o reembolso dos óculos, ou seja, acabo nas coisas assim de mais valor, acabo por jogar um bocado. Se um não cobre, eu vou ver se o outro cobre, pá, e mando tudo e acabo sempre por conseguir reembolsos bastante significativos da maior parte das coisas que preciso. Agora, mas o ponto mais importante que vocês querem saber, que isto é tudo, pronto, ok, aí os impostos são mais baixos, os salários são muito mais altos, o salário mínimo é muito mais alto, o nível de vida é muito melhor, os carros são mais baratos, as motas são mais baratas, a gasolina é mais barata, a gasolina no Luxemburgo em média é entre 15% a 20% mais barata do que em Portugal. Também acaba por ser uma referência significativa a nós que somos motares, não é? E gastamos algum combustível a dar as nossas voltinhas. Pá, nota-se diferença aqui a meter combustível. Por exemplo, nesta moto, eu noto quando encho o depósito, a diferença de meter quando meto em Portugal ou aqui, nota-se uma diferença ainda significativa, porque é ali entre os 15% a 20% a menos. Mas o que vocês realmente querem saber é, o que eu quero saber é, eu sou arquiteto, ou eu sou engenheiro, ou eu trabalho em marketing, ou trabalho em IT, ou trabalho em publicidade, ou sou bancário, ou sou isto, ou sou aquilo. Eu quero é saber quanto é que são aí os salários daí. É assim, eu não vos vou dizer nada. Aquilo que eu vos vou pôr, que vou pôr aqui a passar no vídeo e vou-vos pôr na descrição do vídeo, vou-vos pôr o link direto do site, onde vocês podem ir ver para cada setor, não é? Para o setor da construção civil, quanto é que pagam, para o setor para o setor financeiro, para o setor bancário, para o setor de marketing, para o setor da saúde, os médicos, enfermeiros, etc. Vou-vos pôr aí tudo direitinho para vocês verem aí no site quanto é que ganha. Por exemplo, uma das referências que eu tenho desse site, que eu estive a vê-lo assim por alto, por exemplo, um professor, eu recordo-me que existe um youtuber que é professor já em fim de carreira, o senhor já tem 60 e qualquer coisa anos, está mesmo no final da carreira e foi professor a vida toda,
ele diz que ganha líquidos 1.150 ou 1.200 euros por mês, por exemplo. No Luxemburgo um professor ganha entre 6 a 8 mil euros por mês, mediante também os anos ou a experiência, ou qualquer coisa desse género. Deixa-me vir por aqui. Que referência é que eu tenho assim mais? Um médico, por exemplo, recordo-me do médico que foi à SIC Notícias ou à TVI, dizer que era cirurgião com 15 anos de carreira e que ganhava 1.800 euros por mês, líquidos, o dinheiro que lhe entrava na conta, ok? O líquido. Um médico cirurgião aqui no Luxemburgo ganha 22 mil euros por mês, mais ou menos, é a referência que eu tenho. Na área bancária, mais ou menos, claro que na área bancária pode-se trabalhar na caixa do banco ou pode ser diretor, não é? Portanto, há aqui uma escala muito grande, mas ali uma profissão assim mais ou menos média, já anda ali na casa dos 8 mil, mais ou menos, entre os 7.500 e 8.500, mais ou menos. Em relação aos descontos também, aquilo que eu disse, que uma pessoa que ganha 6 mil euros brutos aqui que desconta 20%, também vos vou deixar na descrição o link. É o Lux Today, o site, mas eu vou-vos deixar aí direitinho para quem quiser fazer simulações de acordo com o seu estado civil, porque se uma pessoa for solteira e sem filhos, em vez de pagar 20% para quem ganha 6 mil euros, se for solteira e sem filhos, é como em Portugal, tem uma taxa também mais elevada, não é? Aqui paga, penso que é na casa dos 27%, ou 25% ou 27%. Portanto, em vez de pagar 20%, paga 27%. Também não é nada de especial quando comparado com os 45% aí, não é? Também vos vou deixar aí o site direitinho para vocês verem. Opa, e de resto, é assim, eu acho que já falei no outro vídeo, em média do que eu estive assim a ver, mais ou menos, há profissões que se ganha, por exemplo, tipo 6 ou 7 vezes mais aqui, depende muito. Portanto, se formos a comparar só por salário mínimo, não é? São 2.936 a comparar com os 760, daí, não é? Dá 7, 14, 21, 28, dá 4 vezes, não é? Dá 4 vezes mais o salário mínimo. Mas há profissões que ganha 5, 6 e 7 vezes mais no mesmo cargo aí do que aqui. Mas, opa, se vocês forem a ver o preço das casas, a renda das casas, o supermercado, não custa 4 vezes mais do que aí, nem para lá caminha, ok? Já vos falei no outro vídeo, até fiz um comparativo de arrendar um T1 em Portugal e aqui da mesma distância para o centro, e a diferença, em Portugal custava 850 euros e aqui custava 1.200 ou 1.250 euros, portanto não custa 4 vezes mais. E portanto, pessoal, reforço um bocadinho a ideia do que disse no outro vídeo, trabalhar aqui, tendo em conta o que se vê nos outros países da União Europeia, acho que na minha opinião não há melhor, em termos dos benefícios que se obtém. Uma coisa que eu senti quando vim trabalhar para aqui e que eu gostei também muito foi, eles aqui trabalham muito diferente do que em Portugal. Em Portugal, aquilo que eu notei, pelo menos pelos sítios onde passei, é tipo, olha, as tuas tarefas são estas, tens de fazer isto, isto, isto e isto. Opa, e a pessoa está ali anos e anos a fazer aquilo e aquilo. E não há, como é que eu ia te explicar, não há muito aquele incentivo, se calhar também porque os salários, se calhar pode ser também isso, que a pessoa não se sente muito incentivada, os bónus também, não há assim bónus assim nada de especial em Portugal, e aqui os bónus são, posso-vos dizer que são, entre aspas, são bónus ao homem, não é? Aqueles bónus anuais que se recebem, tendo em conta a performance que a empresa teve. Há objetivos pessoais e objetivos coletivos, e depois fazem uma espécie de um índice mediante aquilo que eu atingi como pessoa e como equipa, para depois atribuírem os bónus. E os bónus realmente são muito atrativos e muito bons também. Ou seja, há um incentivo muito grande a que a pessoa, aqui no Luxemburgo, que a pessoa esteja sempre a procurar encontrar soluções para a empresa, para melhorar a empresa, percebem? Ou seja, há um incentivo muito grande à proatividade. Estão a perceber? E se uma pessoa não é proativa, aqui não, as hipóteses de vingar aqui, de ter sucesso, não são muito grandes. Eu quando vim de Portugal, vou ser muito sincero,
eu sentia uma pessoa bastante proativa, mas não era suficiente para os padrões da Kia. Eles aqui estão sempre à espera que a pessoa pegue numa coisa. Imaginem que vocês pegam numa tarefa feita por outra pessoa. Pá, não é continuar a fazer o que o outro fazia, que já faz há 500 anos. Não, eu vou olhar para a tarefa que é, vou perceber porque é que eu faço esta tarefa, para quem é que eu faço esta tarefa e como é que eu posso melhorar e reduzir o meu tempo de fazer esta tarefa, quer ela seja diária, ou semanal, ou mensal. E portanto as empresas aqui puxam muito pelas pessoas nesse sentido, que é algo que para o desenvolvimento tanto pessoal como profissional eu acho que é muito bom, porque um dia, sei lá, que eu queira regressar a Portugal mesmo para trabalhar, ou que me mudo até para outro país, seja para a Suíça ou para a Alemanha ou isso, eu acho que a bagagem que levo daqui, do Luxemburgo, é muito boa, e acho que vou com uns padrões de ritmo de trabalho bastante elevados para aquilo que eu conheço em relação à maior parte dos países da União Europeia. Isso acaba por ser bastante positivo também, não só o dinheiro, como o crescimento pessoal. E outra coisa também, que agora uma pessoa começa a falar e vai se lembrando, não é? É a progressão de carreira que as empresas oferecem aqui no Luxemburgo, que é algo que eu nunca vi em mais país nenhum, e mesmo quando falo às vezes com pessoas que vieram de outros países, já falei com pessoas que vieram que trabalharam na Noruega, que trabalharam em Espanha, que trabalharam no Brasil, em Portugal. Em termos de progressão de carreira, o que essas pessoas dizem, não é igual. Não é igual. Eles aqui, nisso é uma coisa também bastante boa. E como nós sabemos, a progressão de carreira implica também a progressão monetária, não é? Porque uma pessoa subindo e sendo enfrentado e sendo proposto pela empresa para ter funções de mais responsabilidade, com mais responsabilidade vem também uma maior compensação, porque as responsabilidades acabam também por ser maiores. E ora bem, pessoal, eu acho que eu vou dizer mais uma vez, eu vou-vos pôr aí os links de quanto é que se ganha por setor de atividade, os links aí em baixo para vocês próprios verem, e vou-vos pôr outro link para vocês poderem fazer simulações com diferentes salários brutos mensais, quanto é que descontam mediante a vossa situação civil, ok? Que é para assim, cada um faz as suas continhas e faz as suas comparações e vê a sua vida. De resto, o que eu tenho a dizer, se algum de vocês precisar de alguma coisa, alguma pergunta, algum tipo de ajuda, podem contar comigo, tendo em conta os meus conhecimentos. Se for algo que eu já tenha passado e que saiba responder, podem estar à vontade, que eu respondo-vos mesmo e ajudo-vos em tudo aquilo que eu puder. E pronto, pessoal, fica aqui mais um vídeo, espero que tenham gostado, comentem aí, um grande abraço e não se esqueçam de subscrever o canal, vejam os últimos vídeos que eu tenho publicado para terem uma ideia de qual é o tipo de conteúdo que eu faço, e subscrevam o canal. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.